Olá, turma, tudo bem? Esse vídeo é a continuação do conteúdo sobre os sentidos. Nós já temos aqui no canal uma aula sobre como os sentidos nos ajudam a perceber o mundo à nossa volta e o início do estudo sobre os 5 sentidos. Nós já estudamos nesse outro vídeo sobre a visão. Então, esse vídeo aqui é só uma continuação. Então, lá no outro vídeo, procura no canal se você ainda não assistiu, tem um vídeo falando sobre a visão. Hoje nós vamos estudar os outros 4 sentidos: tato, olfato, gustação e audição. Vamos lá? Então, o primeiro sentido que nós vamos falar hoje é sobre o tato. O órgão receptor do tato é a pele. Na pele existem vários receptores, vários corpúsculos, que nos ajudam a perceber pressão, variação de temperatura, tanto para o frio quanto para o calor, bem como a aspereza, a textura, a pressão dos objetos que estão ao nosso redor. Então, através da nossa pele, dos receptores que se encontram na nossa pele, nós conseguimos observar certas características dos objetos. Esses receptores são os corpúsculos táteis. Quando vários receptores têm uma mesma tipo de... são estimulados por um mesmo tipo de informação, eles são um grupo específico de corpúsculos táteis. Nós vamos falar a respeito deles, desses vários tipos. Então, na pele possui esses corpúsculos. A parte do corpo em que possui maior quantidade de corpúsculos táteis, e sendo assim, existem maior sensibilidade ao tato, é a mão, a palma da mão e a planta do pé. Então, essas partes do corpo possuem mais corpúsculos táteis e também são mais sensíveis. A gente consegue perceber melhor esses estímulos táteis, ok? Através das mãos e dos pés. Então, vamos lá conhecer alguns tipos de corpúsculos táteis. O primeiro que aparece aqui acima, olha, são as terminações nervosas livres. Eles não são especificamente corpúsculos táteis, tá? Mas eles são sensíveis e se relacionam de uma certa forma com o tato. Essas terminações nervosas livres nos ajudam a perceber cócegas, calor, frio, dor, e entre outras sensações, como a coceira, por exemplo. Aqui embaixo dele nós temos a representação do disco de Merkel, que está localizado aqui abaixo da epiderme. São células especializadas dessa camada basal, né, a base da epiderme, estão associadas a fibras nervosas e nos ajudam a perceber texturas de objetos, pressão, se algo é mais áspero ou mais liso, etc. Abaixo aqui nós temos os bulbos terminais de Krauser e do outro lado os corpúsculos de Pacini. Esses dois são responsáveis por entender os estímulos de variação de temperatura. Só que os terminais de Krauser nos ajudam a perceber o frio e os corpúsculos de Pacini nos ajudam a perceber o calor, entre outras sensações como pressão e vibração. Aqui nós temos também, olha, aqui acima, do outro lado, os corpúsculos de Meissner. Esses corpúsculos, que estão aqui também abaixo da epiderme, estão relacionados ao tato também, e eles nos ajudam a perceber a pressão, a vibração, etc. Aqui nós temos os corpúsculos de Pacini, localizados na epiderme, que nos ajudam a perceber as sensações de
pressão, tá bom? Vamos passar aqui. Outro sentido é o olfato. O órgão responsável, né, capaz de perceber as sensações olfativas é o nariz. Como que a gente consegue perceber o cheiro das coisas? Através das células olfatórias que se encontram no interior do canal nasal. Partículas de algum objeto, de uma fruta, de uma comida, de uma flor, ou até algum artigo que esteja no ambiente, são uma determinada fruta, por exemplo, aqui eu tenho uma representação de morango, ele vai liberar moléculas dele próprio. Essas moléculas vão para o ar e vão chegar até a cavidade nasal. No interior da cavidade nasal existe esse epitélio, essa pele, que possui as células olfatórias. Essas células vão captar essas informações, essas sensações de cheiro e vão enviar através do nervo olfatório essas informações de cheiro, de odor para o cérebro. Essas informações serão interpretadas e armazenadas no cérebro. O cheiro, a gente pode, essas partículas de odoríferas, elas podem chegar tanto entrando pelo nariz quanto pela boca. Quando a gente está comendo algo, moléculas odoríferas também saem da boca e chegam até o nariz, porque existe um canal que liga o nariz à boca. E essas moléculas acabam chegando até o nariz. Então, ao mesmo tempo que a gente está sentindo o sabor de um alimento quando a gente está comendo ele, a gente está sentindo o cheiro também. Então, o sabor de um determinado alimento, ele é composto tanto pelo sabor em si, quanto pelo cheiro, porque a gente come também sentindo o cheiro através dessas moléculas que passam por esse canal que liga a boca ao nariz. Quando nós estamos gripados, a gente tem uma certa dificuldade de sentir cheiro e até mesmo o sabor dos alimentos ele fica mais fraquinho. Por quê? Porque quando a gente está gripado, resfriado, o nosso nariz, a cavidade nasal, ele fica cheio de muco. E esse muco impede ou dificulta que as moléculas odoríferas cheguem a essas células olfatórias. Ele cobre as células, o muco cobre as células olfatórias e dificultam ou mesmo impedem que a gente consiga sentir cheiro. E se a gente não sente cheiro, o paladar é afetado também, porque como eu falei, paladar e olfato se ligam aí por essa relação que eu já expliquei para vocês. Então, às vezes, quando a gente está gripado, acaba afetando a gente sentir cheiro e até mesmo diminui o sabor do alimento. Outro sentido é a gustação. O órgão responsável por perceber os gostos dos alimentos e das bebidas é a língua. Na língua, existem receptores que são estimulados pela presença de certas substâncias. Esses receptores são as papilas linguais, também chamadas de papilas gustativas, ou de botões gustatórios. São 3 formas diferentes de se referir a esses receptores. Então, na língua, possuem 3 tipos desses receptores. Tem as papilas circunvaladas, que estão aqui, olha, na base da língua, as papilas foliadas, que estão nas laterais da língua, e as papilas fungiformes, que estão aqui na ponta e pegando um pouquinho da lateral da língua. São elas que são responsáveis por sentir e perceber os sabores. Cada tipo dessa, dependendo da localização na língua, cada tipo vai perceber um tipo diferente de sabor. Umas percebem um sabor azedo, outras o salgado, etc.
Aqui nós temos a representação de uma pupila gustativa, como é a sua estrutura, assim como de suas células. Olha, aqui vocês conseguem ver aqui embaixo as células com o seu núcleo, tá vendo? Células que compõem e o seu núcleo. Ligada a essas células, tem essas terminações nervosas, que vão enviar essas informações de sabores para o cérebro, que vai interpretar, e não só interpretar, mas também armazenar essas informações. Tanto que quando a gente sente, até por sentir o cheiro de um alimento, a gente consegue lembrar de como é o sabor. Porque, como eu falei, essa ligação entre cheiro e sabor nos faz com que a gente consiga fazer um link entre o cheiro e o sabor. E essas informações ficam no nosso cérebro. Se você vê um limão ou sentir o cheiro de um limão, você até consegue sentir um pouquinho, lembrar do sabor do limão, através do cheiro, e muitas das vezes até só de lembrar da fruta ou de algum alimento, você consegue ter uma lembrança do sabor, ok? Falando em sabores, existem 5 tipos de sabores. 4 são mais conhecidos, que são o sabor doce, o sabor salgado, o azedo e o amargo. Esses são os 4 mais conhecidos. Mas, por volta dos anos 2000, um japonês conseguiu descobrir um 5º sabor, que é o chamado sabor umami. Umami, traduzindo do japonês para o português, significa saboroso. Então, seria um sabor saboroso. Esse sabor diferente, ele é característico pela combinação do glutamato monossódico com outros alimentos. Então, se você tem um determinado alimento e esse alimento tem um sabor característico, e você coloca ali glutamato monossódico, ele vai adquirir um sabor diferente, mais gostoso, que é esse sabor umami, ok? Então, esses são os 5 sabores que nós podemos perceber. A audição, o último sentido aí, ele nos ajuda, o sentido que nos ajuda a perceber os sons. Nós percebemos os sons através da orelha. Então, as ondas sonoras chegam à nossa orelha e vão enviar informações até o nosso cérebro. Como que é a estrutura da orelha? A orelha ela é dividida aí em 3 partes. Ela possui o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo começa com o pavilhão auditivo, ou seja, a orelha, essa estrutura externa. Para que serve esse pavilhão auditivo? Então, quando um som é emitido, ele chega até a nossa orelha em formas de ondas sonoras. A estrutura, o formato do pavilhão auditivo da orelha vai facilitar aqui a entrada das ondas sonoras para o ouvido. Ele vai ser conduzido aqui da parte externa para a parte interna através do canal auditivo. O canal auditivo ainda faz parte do ouvido externo. O ouvido externo vai até essa membrana aqui, olha, que é chamada de tímpano. O tímpano é uma estrutura muito fina, uma membrana muito fina, quase que transparente, que quando atingida pelas ondas sonoras que entraram no ouvido, ele vai vibrar, e essa vibração vai ser passada para o ouvido médio. Então, vamos aprender agora sobre o ouvido médio. Dentro do ouvido médio, possuem 3 ossinhos. O primeiro aqui, ouvido médio, o primeiro ossinho aqui do ouvido médio é o martelo. O segundo, que é esse aqui, é a bigorna. E, por último, aqui, o estribo. Esses 3 ossinhos, ossículos, são os menores ossos que existem no corpo humano. Eles também vão vibrar
quando o tímpano passa a sua vibração para esses ossinhos, essa vibração, quando chega nos ossinhos, vai ser aumentada. Esses ossinhos aumentam a vibração, ou seja, eles acabam ampliando o som que chegou até eles. Então, eles são como amplificadores do som. Essa vibração aumentada vai ser passada aqui para o ouvido interno, que é composto pelos canais semicirculares e a cóclea, que tem esse formato de caracol. Além deles, nós temos aqui também no ouvido interno o nervo auditivo. Então, essa vibração, quando chega no ouvido interno, vai ser transmitida, vai passar aqui pelo canais semicirculares, pela cóclea, e a da cóclea ele vai mandar em forma de impulsos nervosos através do nervo auditivo, essa informação auditiva para o cérebro. Ok? Lá no cérebro vai ser interpretada essa informação que chegou até lá, né? Então, essas são as estruturas da orelha. Um detalhe é que a orelha, o ouvido interno principalmente, ele é responsável não só pela audição, mas também pelo equilíbrio do corpo. Aqui, olha, nos canais semicirculares, bem como na cóclea, dentro deles possuem um líquido. Mas mais especificamente nesses canais semicirculares, esse líquido ele está responsável por dar a direção do nosso equilíbrio. Então, imagine que você vai se levantar, sentar, deitar. Toda vez que você faz esse tipo de movimento, sua cabeça se move também. E aí, quando sua cabeça está se movendo para se deitar, para se levantar e etc., esse líquido dentro dos canais semicirculares, eles vão se mover lá dentro. E à medida que esse líquido se move lá dentro, o teu cérebro interpreta de que forma o teu corpo está e vai tentar achar o equilíbrio para que você não caia, ok? Se houver alguma inflamação, algum problema relacionado a essa parte no ouvido interno, a pessoa tem maior dificuldade, ela tem tonturas, se ela faz algum movimento brusco, se ela roda, ela fica tonta, ela pode desequilibrar e cair, enfim. Essa parte do ouvido, da orelha interna, ela não é só responsável pela audição, mas também pelo equilíbrio do corpo. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a respeito desses 4 sentidos que faltavam a gente falar. Repito, se você não assistiu ao vídeo em que a gente fala sobre a visão, que falo sobre a visão, assista que está lá no nosso canal, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau!